Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Tarcísio aqui. Na última videoaula falamos sobre o átomo, né? Continuaremos falando sobre ele. Falamos sobre o número atômico, o número de massa e o que são os isótopos. Nessa aula foi pedido para vocês fazerem uma atividade lá da apostila do módulo 4 de Química, lá na página 14 e 15, que era a atividade de número 1. Hoje vamos corrigir essa atividade e também vamos fazer outras atividades que estão presentes nessa página. A primeira questão pedia para vocês completarem corretamente a tabelinha, tá ok? Dando lá o número atômico, número de elétrons, número de massa e número de nêutrons para os átomos ou íons, né, que estão presentes ali na tabela, usando como exemplo o elemento ferro, que já está ali preenchido totalmente. Então, ali pedia para vocês completarem o número atômico de elétrons, de massa e de nêutrons do fósforo, do oxigênio, do lítio, do bromo, do alumínio e do enxofre. Só que vocês devem reparar que ali o lítio, o bromo, o alumínio e o enxofre, eles têm um sinalzinho de positivo ou de negativo no lado deles. Isso indica que eles agora são íons, né? Que no caso vão ser cátions ou ânions. No caso, o lítio está mais, né? Quando só tem um sinalzinho só, apenas o mais, indica que é mais um. O bromo está menos, o que indica que é menos um. Bromo, menos um. O alumínio ali, mais 3. E o enxofre, menos 2. Como o fósforo e o oxigênio são átomos, ou seja, eles têm a carga neutra, eles são um pouquinho mais fáceis de preencher do que os outros. Reparem que ali na primeira coluna, né, onde tem o símbolo de ambos, por exemplo, ali onde tem o P, antes tem o númerozinho ali, 31 e 15, que no caso, 15 representa o número atômico, que também é um número de prótons, tá ok? Então, ele fica o seguinte, ele fica 15 no número atômico, como ele é um átomo, também é 15 o número de elétrons, ou seja, ele tem a carga neutra. O número de massa já está escrito ali, é 31. Se o número de massa é 31, automaticamente o número de nêutrons tem que ser 16, já que 15 com 16 dão 31. E o número de massa é a soma do número de prótons, que também representa o número atômico, mais o número de nêutrons. Mesma situação ali vale para o oxigênio. Então, que ficou o oxigênio com o número atômico 8, o número de elétrons 8, o número de massa 16 e automaticamente tem que ter o número de nêutrons 8. Agora é que vem. Olha ali, eu tenho o lítio, metal alcalino lá do primeiro grupo lá da tabela periódica. Ali já indica os números 7 e 3. 3 que representa o quê? O número atômico, que também é o número de prótons. No lado do lítio tem o sinalzinho de mais, que significa que é mais um. Ou seja, o lítio em questão, ele vai ter um próton a mais do que elétron. Ou seja, se eu tenho o número atômico 3, nessa situação, como ficou um mais, ficou com apenas 2 elétrons. O número de massa já está representado ali, é 7, e o número de nêutrons tem que ser 4, para fechar 7, já que 3 com 4 vai dar 7, que é a soma do número de prótons, que também representa o número atômico, mais o número de nêutrons. Já no bromo, vou ter a situação contrária, que agora o bromo ele está com sinalzinho de menos, que indica menos 1. Isso quer dizer que a carga dele está eletricamente negativa em menos 1, ou seja, ele tem um elétron a mais do que próton. Ali já está representado, no ladinho dele, os números 80 e 35. 80 que representa o número de massa e 35 que representa o número atômico. Como o número de prótons e o número atômico é o mesmo, então o número de elétrons nessa situação tem que ser 36. E o número de nêutrons automaticamente tem que ser 45 para poder fechar o número de massa 80. O mesmo é válido para o alumínio mais 3 e para o enxofre menos 2. Então, lá no alumínio mais 3, já indica que eu tenho o número de massa 27 e o número atômico 13.
Tá ok? Ou seja, também é o meu número de prótons. Como ele está mais 3, quer dizer que a carga está eletricamente positiva, onde eu vou ter 3 prótons a mais do que elétrons. Então, o número de elétrons tem que ser 10. E automaticamente, como a minha massa é 27, eu tenho o número atômico 13, que eu tenho 13 prótons, o número de nêutrons tem que ser 14. O enxofre menos 2 já indica ali que eu tenho o número de massa 32 e o número atômico 16. Como agora ele está eletricamente negativo, em menos 2, quer dizer que ele tem 2 elétrons a mais do que prótons. Então, ficou 16, 18, porque são 18 elétrons. 2 a mais do que o número atômico que é representado pelo número de prótons. Né? A massa, como é 32, automaticamente o número de nêutrons também tem que ser 16, já que 16 com 16 vai dar 32. Essa foi a correção da atividade da aula passada. Agora vamos à atividade de número 2, que está nessa mesma página. A questão 2 diz o seguinte: uma reação química pode ser descrita por meio de diversos tipos de representação. Considerando que em uma reação química os átomos não podem ser criados nem destruídos ou divididos, ou seja, o que eu posso criar são as substâncias. Os átomos, eles não podem ser criados assim do nada por mágica, né? Então, observe a representação da reação entre os gases de nitrogênio N2 e hidrogênio H2, que produz o gás amônia NH3. A representação ela é bem simples de entender. Então, ali eu tenho um mol, né, uma partícula do gás nitrogênio, N2, que será somado a 3 mols do gás hidrogênio H2. É por isso que eu tenho um total de 6 hidrogênios ali. Tá ok? Que formarão, né, vão formar 2 mols, ou seja, 2 partículas de amônia, NH3. Em seguida, pediu o seguinte: represente essa reação por meio de uma equação química. Então, vamos lá. Numa equação química, eu sempre vou ter duas partes importantes. Primeiro, eu vou ter num lado o reagente e no outro lado eu tenho o meu produto. Ou seja, o meu reagente vai reagir e virar o meu produto. Olhando de frente, sempre à minha esquerda eu terei o meu reagente e à minha direita, depois da seta, né, ou do vetor, eu terei o meu produto. Assim, eu posso dar a seguinte equação química para essa reação. Então, eu vou ter N2 mais 3H2 para 2NH3. E na questão 4 pediu o seguinte: na produção industrial de cerâmicas de vidros coloridos, geralmente são utilizados compostos de metais de transição. A cor final do material depende, entre outros fatores, dos estados de oxidação dos metais presentes, conforme os exemplos mostrados na tabela abaixo. Na tabela mostra 2 íons de cromo, né? Cromo mais 3 e cromo mais 6, e 2 íons, né, de ferro, ferro mais 2 e ferro mais 3. Logo após dizia o seguinte: sobre esses metais é correto afirmar que, letra A, no cátion de cromo mais 3 o número de elétrons é igual ao número de prótons. Letra B, ferro mais 2 e ferro mais 3 não se referem ao mesmo elemento químico. Letra C, o cátion de cromo mais 6 possui 18 elétrons. E letra D, o número de prótons no ferro mais 3 é igual a 24. Vamos lá. Letra A. No cátion de cromo mais 3, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Essa é uma afirmação incorreta, né? Em um íon com carga positiva, o número de elétrons é menor que o número de prótons. Tranquilo? Letra B. Ferro mais 2 e ferro mais 3 não se referem ao mesmo elemento químico. Essa alternativa também está incorreta. Tá? As notações de ferro mais 2 e de ferro mais 3 representam-se ao mesmo elemento químico. Ferro, né,
com diferente número de elétrons. Letra C. O cátion de cromo mais 6 possui 18 elétrons. Essa é a alternativa correta. Olha só, se pegarmos uma tabela periódica, vamos ver, né, que o átomo neutro de cromo apresenta um total de 24 elétrons. Então, se ele perder 6 elétrons, ele transforma-se no cátion cromo mais 6. Isso indica que ele tem 6 prótons a mais do que elétrons, né, que vai possuir naturalmente 18 elétrons agora, já que ele perdeu 6 e antes ele tinha 24. E a letra D também está incorreta, né? Já que ela diz que o número de prótons de ferro mais 3 é igual a 24. Indiferentemente se ele é um íon, que ele é um cátion ou é um ânion, o número de prótons não altera, galera. O que altera é o número de elétrons, que ele pode ganhar ou perder, tá ok? O número atômico do ferro é 26. Isso quer dizer que, independentemente da situação, ele sempre terá 26 prótons. Bom, galerinha, vocês devem ter reparado que eu pulei a questão 3, porque essa será a tarefa, o dever de casa de vocês. Então, lá na apostila do módulo 4, a estrutura da matéria, lá nas páginas 14 e 15, eu respondi a questão 1, que era aquela que era a tarefa de casa de vocês da videoaula passada, respondi a questão 2 e 4. A 3 ficou como tarefa para vocês. É isso, um abraço e bons estudos.